Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É sempre uma imensa alegria, da minha parte também, pastor Silvio Galli, me sinto muito honrado de poder participar com os irmãos aqui. Já são vários anos que a gente tem vindo, né? Nem sei quantos anos, são vários anos, teve alguns anos que eu não pude vir, mas graças a Deus nos últimos anos tenho tido a oportunidade de ministrar aqui, e digo para você que eu saio mais abençoado do que você mesmo. Eu saio daqui muito mais cheio de que quando eu chego, porque há uma unção especial sobre os irmãos aqui. Eu não digo isso para fazer média com você, Deus é testemunha. Eu falo na presença do Espírito Santo. Há uma unção sobre esta igreja local, sobre esse ministério, e é perceptível. Quando a gente começa a ministrar aqui, a gente percebe que de fato o céu está aberto neste lugar. Não existe aqui um céu de chumbo na cabeça dos irmãos, não tem. O céu está aberto. Você tem liberdade para ter acesso ao trono da graça, amém? Para receber a bênção de Deus. Isso é precioso. E eu louvo a Deus porque nesses anos, de fato, o pastor Silvio mencionou, nós começamos a videira em fevereiro de 99. E então vai fazer 20 anos ainda, né? Nós vamos fazer agora, semana que vem, 19 anos, dia 20. 19, hoje é 20, não. Hoje é 10, então é na outra semana. No ano que vem vamos fazer 20 anos e queremos fazer uma grande festa lá em Goiânia e quero convidar você a participar conosco dessa festa. Vai ser de fato uma bênção. E eu me lembro, em 99, o pastor Silvio Galli apareceu lá em Goiânia, na nossa primeira conferência, no ginásio de esportes. Tinha lá um grupo lá de umas 800 pessoas, no ginásio só cabia isso também, então estava bem lotado, né? E o pastor Silvio Galli já chegou dando dura, e nós, na primeira reunião, o pastor Reinhardt estava conosco, e ele liberou uma profecia, uma palavra profética, que por sinal se cumpriu. Mas o pastor Silvio Galli naquela altura ele não era ainda do fogo, e ele ficou muito chateado de ver aquela profecia. E ele chegou em mim e falou: como é que você deixa isso acontecer no púlpito? Eu olhei para ele meio assustado e falei: não sei como é que eu deixo, não. Aconteceu, não pode, você tem que pegar o microfone. Eu falei: como que eu pego o microfone do profeta? Não tem jeito. Ainda bem que nós todos crescemos, né, pastor Silvio? Olhando para trás, a gente fica tão alegre de ver o tanto que nós avançamos. E glória a Deus porque eu estou com os irmãos aqui hoje. E eu estava orando ontem na minha casa por essa conferência e pedindo ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vou pregar lá, eles já sabem tudo que eu já preguei. Aí eu vou chegar e vou falar o quê? Aí o Senhor falou: repete. Mas eu insisti e falei: Senhor, compadece do teu servo. Porque os irmãos me ouvem frequentemente, alguns aí acessam o site, outros estão sempre conosco nas capacitações, e é interessante que eu chego, os irmãos já ouviram, né? É muito comum, quando eu acabo de pregar, alguém falar: você pregou essa palavra tal dia em tal lugar. Eu falei: você estava lá? Fala: não, alguém transmitiu no Facebook. Eu falei: dureza, tinha que proibir de transmitir. Se você vê alguém do seu lado com o celular transmitindo, você proíbe ele, fala: está proibido de fazer isso. Atrapalha quando eu chego em outra cidade. Mas o Senhor colocou algo no meu coração, porque eu sei que Ele quer trazer uma palavra de conforto aqui hoje. Desde o final do ano passado, o Espírito Santo tem me dito da necessidade de liberarmos uma palavra de conforto. Esse ano passado, 2017, parte de 2016, foram tempos muito difíceis para muitos obreiros que estão aqui. Foi um tempo muito difícil para essas cidades mais industrializadas aqui do ABC. Foi tempo de desemprego, foi tempo de luta com famílias, não é? Muitos pastores enfrentaram enorme dificuldade financeira lá na sua congregação para manter o seu prédio, toda a sua estrutura, e isso certamente foi uma ocasião que o inimigo achou para vir para atacar, porque o diabo é desleal. O diabo vai atacar justamente nesses momentos em que estamos debilitados no meio de uma dificuldade, de uma crise. E muitos têm enfrentado, passaram por essas lutas, alguns estão saindo dessas lutas. Hoje à tarde, ministrando aqui aos pastores, percebi no meu espírito que ainda temos obreiros que estão sofrendo nessas circunstâncias, mas você não vai embora como você chegou aqui hoje.
Você é muito amado. Os olhos de amor do Senhor estão sobre a sua vida. E o Senhor tem ouvido o seu gemido. Muitas pessoas duvidam disso, mas Deus ouve o gemido. Deus vê as lágrimas. Deus não ouve só palavras. Deus ouve também suspiros, os gemidos inexprimíveis. Às vezes você nem sabe como orar mais. Às vezes você perdeu até as expressões para orar. Mas o seu suspiro, o seu soluço, quando você vai orar e a sua respiração fica longa, eu quero dizer para você que quando você aspira, o céu para ouvir você. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua graça tem nos alcançado, estamos debaixo do seu favor. A palavra do Senhor diz, quando o povo de Israel era escravo no Egito, o Senhor disse a Moisés: o gemido do meu povo chegou até mim. O gemido chega diante de Deus. Não tenha constrangimento de chorar diante dele. Não tenha constrangimento de abrir o seu coração diante dele. Se os tempos são difíceis, se parece que você não está enxergando uma saída, se o sintoma é tão dolorido, se parece que a dor é tão forte, não tenha constrangimento de apenas chorar diante dele. A graça é disponível para você. Mas eu quero hoje contar para você a respeito de uma chave espiritual muito poderosa, que poucos de nós valorizamos, e muitos não percebem a seriedade que ela é. Hoje eu queria falar a respeito de ter um coração em paz e descanso. Queria falar do descanso da graça de Deus. Há poder em ter um coração em paz na presença de Deus. Há poder em entrar no descanso diante de Deus. Os irmãos sabem, eu gosto muito daquele princípio da hermenêutica, o princípio da primeira menção. Aqueles que me ouvem frequentemente veem eu usando esse princípio. Por quê? Porque segundo a hermenêutica, a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia, ela dá o sentido geral daquele tópico no restante da Bíblia. Então quando você vê a primeira menção, você tem uma noção do sentido espiritual que tem aquele assunto e da importância dele na palavra. E a primeira menção da palavra santo está lá em Gênesis capítulo 2, verso 3. Muitas vezes nós pregamos muito santidade, e santidade de fato é importante, mas ser santo é ser separado para Ele, amém, meus irmãos? O contrário de santo não é pecaminoso, o contrário de santo é comum. Você deixou de ser alguém comum e tornou-se alguém muito especial, separado para Ele. Mas olha a primeira menção, Gênesis 2:3, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou. Está aí a palavra santo, santificar, primeira menção, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A primeira vez que a palavra santificado, santo, é mencionado na Bíblia, está associado com descanso. Sabe por quê? Poucas pessoas percebem isso. Na cabeça de muitos irmãos, a santidade está associada com o pecado. E na cabeça dele nos santificamos quando nos separamos do pecado. Isso é bom, obviamente, isso é necessário, mas o conceito de Deus é muito superior. Aqui está dizendo que o descanso é a coisa mais santa que você pode fazer. Deus santificou porque nele Deus descansou. Deus não descansou porque ele se cansa, porque Deus não se cansa. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus não se cansa, mas Deus descansou porque Deus ama a serenidade, a paz. Deus é um Deus de paz. Essa é a sua essência. A essência do diabo é o tumulto, é a angústia, é a tribulação, é aquela turbulência na alma. Mas onde há a presença de Deus, há descanso. Santidade está relacionada com descanso. Quando você descansa diante de Deus, você está se santificando. Mas o descanso não é só um aspecto da santidade, o descanso também traz favor de Deus. A primeira menção da palavra graça está lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, quando Deus fala de Noé. Gênesis 6, verso 8. Olha o que diz no verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou o que, meus irmãos? Aí você fala, pastor, o que é que a graça tem a ver com o descanso? A revelação, às vezes, na palavra de Deus, nada é por acaso. E às vezes a revelação está oculta no significado dos nomes. Nunca despreze o significado dos nomes na palavra de Deus, ok? E você sabe o que significa a palavra Noé? Surpreenda-se, Noé significa descanso.
Então poderíamos traduzir dizendo: porém, o descanso achou graça diante do Senhor. Você quer ver graça multiplicada na sua vida? Entra no descanso de Deus. Você quer ver sair do favor? Deixa a sua alma ficar tumultuada e atribulada e angustiada. Todas as vezes que estamos assim, perdemos o favor, deixamos de desfrutar o favor. Mas o descanso acha graça diante de Deus. Quando você descansa o seu coração no Senhor, quando você apresenta a sua petição, sua súplica, coloca diante de Deus e descansa a sua alma, a graça e o favor de Deus são multiplicados na sua vida. Quantos querem mais favor na sua vida? É isso que está escrito na palavra de Deus. Agora, presta atenção, eu não estou aqui falando de descanso no sentido físico, ok? Porque tem pessoas que, hora dessa, estão aí viajando, né? No aeroporto, eu estava lá em Goiânia, e aconteceu um pequeno incidente. Eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu cheguei no aeroporto, na hora que eu vou entrar dentro para fazer o check-in, eu bati a mão no bolso, tinha esquecido minha carteira. E sem documento você não entra, né? Agora tem um documento eletrônico, mas eu não tenho isso ainda. Esqueci minha carteira em casa, perdi o voo, não deixaram eu entrar. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu ainda não sei o que é que eu ganhei com isso. Eu acho que eu ganhei humildade. Humildade. Sabe, um dia eu estava lá em Israel, e aí um irmão muito precioso, ele deve ter os seus 35 anos de idade, esqueceu o celular, não, esqueceu a aliança, em cima da pia do banheiro, e nós fomos embora, e ele esqueceu lá, e ele ficou tão chateado. E ele me falou: pastor Aloísio, você sabe, eu nunca me esqueço de nada. E ele virou para a esposa e falou: não é fulana, eu me esqueço? Ela falou: nunca, você nunca esquece. Eu falei: quantas alianças você vai ter que perder para se quebrantar diante de Deus? Não existe ser humano que não esquece. Você é arrogante, soberbo. Se você fosse humilde, você não perdia aliança. Você ia falar para sua esposa: me lembra, se eu sair do banheiro, não tiver com aliança, me ajuda. Colocaria um lembrete no celular, escreveria na palma da mão. Quem é humilde fala: eu posso esquecer. O arrogante fala: eu nunca esqueço. Ele ficou tão quebrantado. Ele falou: pastor, só queria contar que eu esqueci a aliança, não pensei que a coisa era tão profunda assim. Eu falei: é sempre profundo. A coisa é sempre profunda. Os humildes vão herdar o reino. Eu acho que eu ganhei mais humildade hoje. Eu vou sair de casa agora com a listinha, conferindo tudo. Presta atenção. Quando você tem a sua alma, mas uma coisa, eu estava lá, eu ia falar isso e me esqueci. E eu tinha que vir para cá. Liguei para o pastor Silvio Galli, ele falou: se você não conseguir passagem, me avisa que eu vou pregar no seu lugar. Eu pensei comigo: como não conseguir passagem? O que é isso? Pois, irmãos, Natan tem 6 voos para São Paulo, não tinha vaga em nenhum. Aí pulei para Avianca, tem mais 3 voos, não tinha vaga em nenhum. Aí eu pulei para o balcão da Azul, falei: Senhor, é o céu, me ajuda. A mulher nem me atendeu, ela falou: não vou nem atender o senhor, porque antes do senhor tem 15 na fila. Eu pensei: coitado do pastor Silvio, vai ficar sem mim, pensei. Mas você sabe, em nenhum momento meu coração ficou atribulado, angustiado. Eu falei: Senhor, tu sabes todas as coisas. Se é para eu ir lá ministrar, o Senhor vai criar uma vaga. Cheguei na loja da Gol, não tinha ninguém para me atender. Aí entramos na internet. Mas o funcionário do lado falou: às vezes na internet fala que tem vaga, mas não tem não. Falei: é a voz do diabo esse aí. Esse é um funcionário enviado. E pois é, e eu comprei a passagem na internet. Aí eu falei: agora eu vou ali naquele totem fazer o meu check-in. Na hora que eu fui fazer o check-in, apareceu uma mensagem no negócio que nem o funcionário nunca tinha visto. Ele falou: o senhor não comprou passagem? Comprei, está aqui o comprovante. Aqui no totem está falando que não tem essa passagem. Eu fiquei pensando: puxa vida, que ataque espiritual, não é? Aí depois ele resolveu, acabou que eu embarquei no avião. Presta atenção. Nós somos o tempo inteiro tentados a perder o descanso, a perder a paz. O alvo do diabo com você é tumultuar sua alma,
Se ele consegue bagunçar a água, fica tudo sujo. Você não percebe mais o que está acontecendo ali. Essa é a estratégia do diabo. No Velho Testamento, o povo de Israel vinha saindo do Egito. Deus queria que o povo entrasse em Canaã. Presta atenção. Deus chama Canaã de o meu descanso. Está lá em Hebreus. Vamos ler lá. Hebreus, vamos ler no capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz. Hebreus 4, 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Presta atenção, o pessoal caiu no deserto, deixou de entrar no descanso. Mas o descanso não é físico, porque se você for olhar a vida deles no deserto, eles não faziam nada. No deserto nunca plantaram, 40 anos nunca colheram nada. Literalmente o pão caía do céu para eles. O sapato nunca gastou, a roupa nunca envelheceu. Eles nunca precisaram de nada. Quando tinha sede, a água brotava da rocha para eles. Eles não trabalhavam, não produziam. Também não celebravam, porque não tinha colheita. Só há celebração quando tem colheita, semeadura e colheita. Mas o Senhor diz, vocês vão entrar no descanso. Isso significa que aqueles 40 anos não foi descanso, foi tédio. Não foi descanso, foi a alma cansada. Não fizeram nada, não frutificaram em nada, mas não entraram no descanso. Mas o Senhor diz, você vai entrar em Canaã. Mas lá em Canaã não é assim. Lá em Canaã você vai ter que arar o chão, né? Vai ter que vir depois passando, jogando a semente. Depois você vai ter que esperar e você vai colher a sua colheita, vai ter que guardar a sua colheita. Veja, em Canaã tem muito trabalho, mas o Senhor diz que lá é o descanso. Então não confunda descanso de Deus com passividade. Ok? Se você estiver no descanso de Deus na sua alma, você vai para o seu trabalho e vai produzir mais do que todos os outros. No seu descanso, você vai frutificar mais do que todos os outros. Mas agora mesmo, tem pessoas viajando, como eu estava te dizendo, né? Lá no aeroporto lotado, aquela multidão, todo mundo indo para algum lugar descansar, fisicamente, mas alguns deles não conseguem descansar a alma. Vão levar o remédio para dormir, vão levar o tranquilizante, vão levar um relaxante, vão levar alguma coisa. E se não levar nada, vão encher a cara e vão se embriagar, para tentar esquecer a vida, porque eles não têm descanso. Mas o Senhor diz, se nós virmos a Ele, nós acharemos descanso para a nossa alma. A vontade de Deus é que você viva nesse descanso. Mas o povo de Israel falhou, a palavra de Deus diz. Por que eles falharam? Não creram que era possível ter uma vida no descanso. Hoje também, muitos crentes não acreditam que é possível viver uma vida em descanso. Hoje que o Espírito Santo tem me mostrado que essa é a chave para a conquista, essa é a chave da multiplicação, essa é a chave do ministério frutífero. Entende? É o pastor, a pastora, é o obreiro que vive no descanso. Ele prega no descanso, ele lidera no descanso. Hoje, o que nós temos feito lá em Goiânia? Hoje nós estamos reunindo com grupos de discipulado para checar com cada líder se ele está entendendo a mensagem do Evangelho e está sentindo descanso na alma. E aqueles líderes que não conseguem ter descanso, aqueles líderes para quem liderar uma célula ainda é um tormento, aqueles que ainda na quarta-feira saem de casa angustiados, sentindo um peso, um jugo, nós estamos dizendo para ele, irmão, você não precisa de liderar, você não precisa de viver dessa maneira, nós queremos que você viva a vida abundante. Você pode viver uma vida abundante liderando. Se não consegue, para hoje. Alguém fala, pastor, mas se fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o trabalho, quando é feito na angústia, tumultuado, atribulado, não frutifica. A pessoa faz é se queimar, porque ela vai lá, se sacrifica, esforça, corre, mas ninguém quer andar com ela. Ninguém quer andar com gente atribulada de alma. As pessoas vêm, mas elas não ficam. Mas quando elas percebem um líder cheio de graça, cheio de favor, pregando o Evangelho, trazendo refrigério e descanso na célula, as pessoas simplesmente querem ficar ali, elas querem se envolver ali. Esse é o fruto verdadeiro. Não adianta a gente ficar simplesmente alimentando um número. Nós temos tantas células. Não, nós queremos células cujos líderes estão entendendo a mensagem.
Estão compreendendo? Para isso nós estamos checando, porque nós queremos que eles trabalhem no descanso. A palavra do Senhor diz que Deus ama a quem dá com alegria. Você pensa em dar apenas em dar dinheiro, mas quando você sai da sua casa e vai liderar uma célula, você está dando o seu tempo, sua energia, está dando o seu talento, está dando muita coisa. Isso também tem que ser feito com alegria. É com alegria que nós servimos a Deus. Eu digo para você, eu estou aqui hoje, eu estou me divertindo, eu não estou trabalhando. Lá no aeroporto, encontrei muitos irmãos da videira, porque a nossa igreja está chegando a 30 mil membros, lá em Goiânia. Fora criança, porque criança é mais 18 mil, mas essa eu não conto. Aí eu cheguei na loja, olha o irmão da videira. Passei numa outra loja para comprar uma lembrancinha lá para minha netinha, olha a outra irmã da videira. Fui passar no raio-x, a paz do Senhor, pastora Luiz. E eles falam, pastor, que coisa, todo mundo indo passear e você indo trabalhar. Eu falei, é, mas você sabe, quando eu voltar segunda-feira para casa, eu estou mais descansado que todos eles. Aí ele fala, é mesmo, é porque o meu trabalho é um negócio maravilhoso, ele me descansa enquanto eu trabalho. Na hora que eu termino, eu não só estou descansado, como eu estou também alimentado. Ele fala, você está brincando, pastor. Falei, quem dera eu estivesse brincando, brincar você vai ver é eu lá. Presta atenção, é porque é verdade. Eu digo para você diante de Deus, muitos pastores têm vivido crises terríveis, pastores com crise de pânico. Por quê? Por causa da crise, é o medo de faltar, é o medo de não ter, é o medo de não poder pagar, pessoas vão me abandonar, a gente está me largando, quanta gente vivendo com a alma assim atribulada, e nós pensamos que isso é coisa à toa. Veja que seriedade isso. O Senhor falou comigo ontem, uma palavra muito séria. Vamos ler essa palavra, lá em Hebreus, no capítulo anterior, capítulo 3, no verso 12, olha o que diz. Olha o que diz, tende cuidado, irmãos. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais, não, esse é 3, 12. Olha o que diz, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Presta atenção, essa é uma exortação muito dura. Mas quando você lê a palavra perverso aqui, o que vem na sua mente? Vamos ser honestos. Vem o quê? Mal, muito bem. E quando você pensa em mal, você está pensando em mal em qual sentido? É um mal moral, pecaminoso, iníquo, né? Que está fazendo coisas erradas, um coração endurecido, um coração cruel. Essa palavra perversa em português é muito pesada, é uma palavra muito forte, é mais do que mal, é maligno. Agora, essa é a impressão que nós temos, eu não sei por que traduziram assim, mas você sabe, toda palavra, ela tem o seu sentido primário e o seu sentido secundário. O sentido primário é o sentido mais importante. E se você, eu sei que alguns têm acesso aí ao original na palavra de Deus, se você colocar o dedo em cima da palavra perverso aí, e você olhar numa concordância Strong, por exemplo, no original, você vai ver que a palavra que está aqui como perverso no original é poneros, que é traduzida como mal, normalmente no Novo Testamento, poneros. Mas sabe o que significa poneros? Primeira definição, não é algo moral. Primeira definição de poneros é cheio de labores, aborrecimento, fadigas, pressionado, atormentado por preocupações e labores. Viu que para Deus é um coração perverso? O coração perverso para Deus é aquele que não descansa. Mas quem exortaria alguém dessa maneira? Só Deus faz uma exortação tão dura. Porque na nossa cabeça, o coração perverso está cheio de quê? Está cheio de sexo, pornografia, internet, está cheio de maldade, fofoca, está cheio de inveja, ciúmes. Essas coisas de fato são horríveis, são pecaminosas, e nós as achamos muito grave. Agora, o que muitos de nós não sabem é que Deus acha mais grave um coração atormentado. Para Deus, um coração sem paz é pior do que um coração cheio de sensualidade. Um coração sem paz é chamado de coração perverso. A vontade de Deus é que o nosso coração seja livre disso. Agora, sabe o que é mais interessante? É que eu tenho pregado essa semana, esse mês,
todo, lá em Goiânia, sobre a volta de Jesus. E nós cremos no arrebatamento dos vencedores. E você sabe, lá em Lucas 21, verso 34, fala da condição ou da qualificação do vencedor que vai ser arrebatado. A nossa ideia também é equivocada. Nós pensamos que o vencedor que vai ser arrebatado é aquele que tem uma vida impecável, não é? Nós sempre estamos associando com o pecado moral. Como eu te disse, é claro que é ruim o pecado, mas não é a prioridade de Deus no texto. Olha o que diz, Jesus dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Orgia aqui não é sexual, orgia aqui está relacionada com dinheiro, preocupação com dinheiro, preocupação com o dia de amanhã, a embriaguez deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A palavra de Deus está dizendo que quem não consegue descansar está sendo reprovado como vencedor. Mas quantos de nós acreditamos que é possível viver uma vida de descanso? Essa é que é a questão. O povo de Israel morreu no deserto porque eles não acreditaram que era possível entrar em Canaã. O texto de Hebreus diz: nós temos de esforçar para entrar no descanso, para não incorrermos no mesmo erro deles no deserto. Qual foi o erro deles? Não acreditaram que era possível viver todos os dias no descanso de Deus. Eu vim aqui dizer para você, a promessa do Senhor para você é descanso todos os dias da sua vida. Descanso todos os dias. É uma vida no descanso. Nós tivemos, muitas vezes, a gente encara essa questão do descanso como sendo algo secundário. E na verdade, muitos de nós até achamos que é normal viver preocupado com as coisas, é ou não é? Na verdade, eu sempre digo isso à minha esposa, mulheres têm um pensamento, elas acham que se elas não preocuparem, elas não são boas mães. Ela só é uma boa mãe se ela ficar totalmente atribulada, preocupada com o filho. Mas se ela for uma mãe descansada, que diz, não, está nas mãos do Senhor, o Senhor está fazendo, o Senhor cuida, ela tem medo de pensar, não é uma boa mãe, não gosta dos filhos, não tem cargo pela família. Muitos de nós queremos mostrar zelo, mostrando na verdade essa angústia. É o contrário, diante de Deus você mostra zelo e comprometimento e fé quando você descansa. Quando você descansa. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está sentado, Efésios 2, vamos ler, Efésios 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Ele. É bom que a palavra de Deus diz que Deus é rico em misericórdia. Não diz que Ele é rico em ira, em indignação, mas diz que Ele é muito rico em misericórdia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o que, meus irmãos? Assentar. Presta atenção, você foi salvo em Cristo, e a palavra do Senhor diz que agora você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Por que que Cristo está assentado? Ele está assentado porque Ele terminou a obra. Hebreus capítulo 10, verso 11, diz assim, Hebreus 10, 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Presta atenção, o Senhor Jesus está sentado porque Ele já terminou a obra. No Velho Testamento, o sacerdote todos os dias tinha que oferecer os mesmos sacrifícios, porque eles não podiam tirar pecado, apenas cobrir o pecado. No tabernáculo tinha muitos móveis, mas não tinha cadeira. O sacerdote não podia sentar diante de Deus, porque a obra nunca acabava, até que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele ofereceu um sacrifício só de uma vez por todas, porque ele próprio era o sacrifício. O Deus eterno, que tem a vida eterna, ofereceu o sacrifício eterno, um único sacrifício de uma vez por todas, por todos os homens. Como é só um, não precisa de repetir,
a Bíblia fala que ele sentou-se à destra de Deus Pai. Por que ele sentou? Porque está terminado. Nós servimos a um Deus que já terminou, consumou a obra. Você está sendo convidado a participar de uma obra que já está terminada. Deus não convida você para terminar a obra dele já está feita. A nossa postura agora tem que ser sempre nessa ótica de obra consumada. Eu não saio para vencer o diabo, eu saio para contar para o diabo que ele já está vencido. Entendeu? Eu saio para declarar para o inferno que ele já está derrotado. Muitos crentes ainda estão esperando a vitória. Não, Cristo já venceu. Ainda estão esperando a cura. Não, Cristo já carregou as suas enfermidades. Ainda estão esperando o perdão. Não, você já foi lavado de toda iniquidade. O que deveria ser feito, foi feito quando ele disse, está consumado. Uma vez está consumado, ele se assentou. Só que Paulo diz para os Efésios, ele não sentou sozinho. Ele convida você para sentar com ele também. E qual é essa posição? No capítulo 1, no verso 20 e 21, diz que ele está sentado acima de todo o principado e potestade. Nós estamos sentados, mas os principados estão debaixo do nosso pé. Sabe qual que é a única hora que o diabo teme? É a hora que você descansa em Deus. É a hora que o seu coração serena. É quando você diz, ele já me ouviu. Ele já atendeu o meu clamor. Ele sempre me ouve a oração. Agora eu vou sentar e vou esperar para ver a manifestação do seu poder. Essa é a hora. É por isso que o diabo está sempre tentando tirar você da posição de descanso. Eu estava meditando ontem. Oh Deus, fui tão abençoado ontem. Por causa de você. O Senhor falou comigo algo que Ele não tinha falado ainda. E eu vou dizer para você o que Ele falou. E o Senhor estava me dizendo, você não está sentado numa cadeira. Você está sentado no trono. Porque o Senhor Jesus não está numa cadeira esperando alguma coisa. Não, Ele está sentado numa posição de autoridade. E você está sentado também. Aquele que está atribulado, ele faz. Mas aquele que entende a sua posição, fala. Aquele que crê, fala. Quem não crê, tenta fazer. O Senhor me disse, você é filho, você não é servo. O filho está sentado no trono. Reis mandam, comandam, dão ordem, servos fazem. Os reis não descem do seu trono para ir limpar o chão. O rei apenas ordena que o chão seja limpo. Presta atenção, nós não ordenamos sobre homens, mas ordenamos sobre principados e potestades. Nós não descemos para fazer, nós mandamos fazer. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes. Você é sacerdócio real. Sendo rei, você apenas comanda. Esse é o descanso. Esse é o descanso. Eu criei, por isso falei. A maneira como a fé é liberada é pela palavra. Não existe fé liberada em silêncio. Não, nós cremos e temos que falar o que cremos. Mas a fala não cansa. A fala é para quem está descansado. A fala é para quem está na posição de descanso. Mas quando o diabo consegue atribular sua alma, ele tira você do descanso. Você sai do trono. Você sai do lugar que você está sentado. Você sai da sua posição de autoridade. E aí você não manda mais. Você mesmo quer fazer acontecer. Você mesmo com a sua mão quer fazer a coisa andar. Mas você já não está mais nesse lugar. Você agora é filho do rei. Senta no trono e determina, dá ordem, comanda. Diz o que você quer que seja feito e vai ser feito no nome de Jesus. Quando dizem amém? Quando você está nessa posição de descanso, as bênçãos fluem para a sua vida. Por quê? Porque o descanso achou graça diante de Deus. Cada vez que você descansa no Senhor em paz, se recusa a ficar com a sua alma atribulada, tumultuada, você vê favor de Deus. Como é que o diabo faz? Ele quer tirar você da paz. Ele quer tirar essa paz de dentro de você. Vou te falar 3 coisas que o diabo faz para tirar a sua paz. Quantas coisas? 3, só 3. Para você saber, para você não ficar angustiado aqui no culto, mas ficar em paz. Aleluia. Primeira maneira que o diabo usa para tirar a sua paz é por meio da condenação. Por meio da acusação. Você precisa de chegar ao ponto de entender que mesmo quando você peca, você não tem que aceitar acusação nenhuma.
Muitas pessoas acham que não, eu pequei, não, eu realmente preciso agora de ficar acusado, porque é uma maneira de eu mostrar para Deus o tanto que eu estou arrependido. Você não tem que sentir acusado hora nenhuma. Eu sei que parece algo que eu estou dizendo aqui extremamente radical, e alguns podem até ficar assustados e fechar o coração para mim, mas eu vou te falar assim mesmo, porque é a verdade do Evangelho. Todo escrito de dívida contra você foi pago, não há mais dívida diante de Deus. Se você acabou de pecar, pode ficar em paz. Ele nunca mais vai ficar irado com você. Nunca mais a ira será derramada sobre você. Quantos dizem amém sobre isso? Não há mais condenação para os filhos de Deus. Mas o que o Senhor falou comigo é que eventualmente nós ainda temos teologias que são teologias tortas. E essa teologia torta é que tira a paz. São teologias que não estão em linha com o Evangelho. Ok? Uma teologia visível, mencionei para os pastores aqui hoje, está lá em Atos 28, verso 3. A Bíblia fala que Paulo, pregando o Evangelho, foi preso. Preso, foi levado para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele foi acusado, caluniado. Paulo recorreu, iam levar ele para Roma. Mas no caminho, o navio afundou. Quer dizer, o cara está preso e o navio afunda. Foram parar numa ilha chamada Malta. Quem já leu isso na Bíblia? Alguns já leram. Foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Essa ilha existe até hoje, é um país por acaso. Malta, só que naquela época, quem morava nessa ilha, a Bíblia diz, eram bárbaros. Bárbaros é como se fossem índios, indígenas, na nossa linguagem mais comum. A Bíblia fala então que quando eles afundaram o navio, eles foram parar nessa ilha, cada um agarrado no pedaço do navio, e lá, fazendo muito frio, os nativos fizeram uma fogueira para eles poderem se esquentar. Paulo foi pegar uns gravetos para jogar no fogo, e na hora que ele pegou um dos gravetos, uma cobra venenosa grudou na mão dele. O que você faria? Eu sei o que eu faria se uma cobra venenosa grudasse na minha mão. Eu ia arrumar um berreiro tão grande. Meu Deus do céu, a cobra... Paulo não. Porque Paulo, ele tem outro nível. Ele pegou a cobra pendurada na mão, colocou em cima do fogo, a cobra soltou, ele sentou e continuou o que estava fazendo. Esse é Paulo. Meu alvo. Mas aí, os nativos viram aquilo. Vamos ler na Bíblia? Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirada à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, não vale nada, porque salvo do mar, a justiça de Deus não o deixa viver. O pecado dele achou ele. Você vê, essa é a teologia dos índios, mas não parece muito com a teologia de crente? Não, vamos ser francos, vamos ser francos. Você planejou fazer uma conferência. No dia da conferência, acabou a energia, deu uma tempestade e caiu um pedaço do telhado. Acabou a conferência. Você vai embora para casa, alguém bate no seu carro. E quando você chega em casa, a mulher fala: amor, o Juninho está muito doente. Parece que ele está com hepatite. O que você fala? Você vai para o quintal e faz o quê? Deus, o que foi que eu fiz? Aí vem a teologia da brecha. Onde está a brecha, meu Deus? Porque só coisa ruim. O telhado cai, o carro fundiu o motor e o Juninho está doente. O que mais que falta? Todos nós passamos por situações assim. Como é que você encara a situação? É que fala se você tem paz ou não. Quem vive debaixo de condenação do diabo, quando vem o problema, qual a primeira coisa que o diabo fala na mente dele? Você fez alguma coisa, agora você vai prestar conta diante de Deus. Aí você fala: mas eu não lembro. Você não precisa lembrar, Deus sabe tudo. Deus viu. E agora chegou a hora do ajuste de conta. Essa é a teologia dos bárbaros de Malta. Não parece muito com teologia de crente? Eu acho que esse pessoal era de alguma denominação evangélica lá em Malta, porque isso aí é muito comum. Passou por tribulação,
é o amigo de Jó. Tem pecado na sua vida. O que tem de errado na sua vida? Ninguém sofre desse jeito. Vamos lembrar de Jó? O que aconteceu com Jó? Não, daqui a pouco eu falo de Jó, não falo dele agora não. Presta atenção, isso é tão comum entre nós, não é verdade? Uma sequência de coisas acontece. Qual que é a sua interpretação? Há um problema com Deus. Porque alguém ensinou para você que é assim que funciona. Mas é a teologia dos bárbaros da ilha. Qual foi a postura de Paulo? Estou em paz com Deus. Isso tudo é o diabo querendo me resistir. Mas o Senhor vai transformar tudo em bênção. Diz a palavra de Deus que quando a cobra largou da mão dele, os bárbaros ficaram olhando para ele para ver ele morrer. Porque o normal era começar a tremer, espumar o canto da boca e morrer ali esticado no chão. Mas Paulo não morria, continuava comendo. Aí eles mudaram a teologia, falaram, é Deus, ele é Deus. E queriam adorar Paulo. Aí Paulo fez o quê? Pregou o evangelho. Pregou o evangelho, a Bíblia fala que trouxeram para ele todos os doentes. Todos foram curados, todos os doentes. E um certo Públio, que era o líder, né, o encarregado do império lá na ilha, também estava doente. Paulo foi lá e ele foi curado. Mudou a história da ilha. Mudou a história, porque era um homem que tinha paz com Deus. Você precisa ter convicção que você tem paz com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Paz com Deus, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ah, foi cruzamento ali, bateu o carro. Em vez de você chegar na sua casa e fazer uma autoanálise para ver onde estão todos os seus erros, porque certamente é um castigo do céu. Deus mandou um anjo enviado para bater no seu carro. Você deveria erguer a mão para o céu e dizer, eu sou amado. Sobre mim não há mais condenação. O diabo está tentando tirar minha paz, mas o meu coração não está no carro. O carro amassou, mas meu coração não amassa. Eu continuo em paz na presença de Deus. Eu estou passando por uma luta esses dias. E os irmãos sabem que eu tenho uma gráfica, né? Eu me tornei industrial gráfico. Aleluia. E aconteceu que o governo veio me cobrar agora, um mês atrás, um imposto que eu nem sabia que tinha, que eu devia. Eu achava que a minha empresa era isenta, na hora que fazia livros, e o governo disse que eu não podia fazer livros. Pelo menos não podia fazer com isenção. E agora está cobrando o imposto é muito alto. E eu sentei com a minha equipe lá, eu tenho uma equipe que trabalha, né? Eu mesmo não trabalho na gráfica, eu sou pastor, você sabe. E eu não trabalho lá. Lá eu só vou ganhar dinheiro, aleluia. Quem trabalha são eles. O meu trabalho é outro. Aí, mas eu estava lá, na segunda-feira, eu vou lá, porque segunda-feira é minha folga. Aí no meu descanso eu dou algumas horas para eles. E aí, alguém falou, pastor, o pessoal está dizendo aqui na gráfica, porque lá todo mundo é crente. Quem não era, virou. Para ficar bem com o chefe, você sabe, né? Da videira, todo mundo da videira. E aí, mas eles têm teologia dos bárbaros ainda. A teologia deles é muito atrasada. Ainda é da ilha de Malta. Pastor, estão dizendo aí, será que foi a vontade de Deus você comprar a gráfica? Será que você não errou? Veja, eu sei o que é isso. Isso é o diabo usando alguém para vir tentar tirar o quê? Paz. Porque ele sabe que na hora que ele tirar a minha paz, ele vai ter espaço a me atacar. Mas eu falei para o Senhor, meu pé está firmado na rocha. Eu não preciso de gráfica, mas Deus me deu essa. E eu só vou abrir mão dela o dia que eu quiser. Entendeu? E falei isso para o diabo, falei para eles ouvirem. Aí nós sentamos. Pastor, mas como é que o senhor entende essa situação? Eu falei, eu não entendo. Não sou obrigado a entender tudo. Eu só tenho uma curiosidade. Eu quero saber como isso vai cooperar para o meu bem. Eles olharam e falaram, mas para o seu bem? Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo meu Deus, eu estou em paz com Ele. Eu não estou em paz com Deus porque eu sou perfeito. Não estou em paz com Deus porque eu não erro. Não estou em paz porque a dívida está paga. Entendeu? Quando está paga a dívida, a gente fica em paz, não tem mais constrangimento um com o outro. Então eu estou em paz com Ele.
Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí quando a gente está em paz, a gente ama. E porque eu amo, ele diz que vai fazer isso ficar para o meu bem. E eles ficaram me olhando e eu olhando para eles. Eu falei, ainda não vi em que eu vou ganhar. Mas acredite, eu vou ver. E quando eu ver, eu vou te contar. Vou contar para você, eu disse para eles. Presta atenção, essa é a postura de quem não tem condenação. Quem tem condenação, a primeira coisa que ia fazer, é mesmo, meu Deus, será que eu errei? Confirma para mim, eu devia ou não ter comprado isso? Será que eu entrei numa cilada maligna? Oh Deus! O que acontece com a alma desse cidadão? Acabou a paz. Acabou a paz. Porque a interpretação dele é sempre baseada na condenação. Pastor, mas você há de convir comigo. Pode ser que você errou. Mas ainda que eu erre, a sua mão me guiará. Sua vara e o seu cajado me consolam. Eu ganho até quando eu erro. Com Deus você não perde nunca. Estava compartilhando com os pastores lá, na nossa capacitação, e às vezes Deus fala conosco no meio da palavra. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ministrando para eles, eu falei, no Salmo 23, é muito interessante. Lá diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me guia pelas veredas da justiça. Tudo Ele que faz. Aí de repente muda e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que não diz, Ele me levou no vale da sombra da morte? Porque Deus não te leva para esse lugar. Quando você vai parar lá, você que foi. Entendeu? Ele só guia para a vereda da justiça, para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Mas de vez em quando você apronta algum e vai parar no vale da sombra da morte. Se você tem a teologia de Malta, você vai falar o quê? Estou perdido, acabou, Deus agora me largou. Porque tem alguns que têm a teologia, você fez, agora você resolve. Você pariu Mateus que o embale. Não é assim que fala o paulista? Não é você que entrou nessa enrascada, não vem agora orar para pedir para sair, não. Você sai. Essa é a teologia que diz, não é a teologia de Davi. Davi fala o quê? Ainda que isso aconteça, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O Senhor nunca me deixa. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu estou te dando uma palavra de muito consolo hoje. Eu estou te falando isso para a glória de Deus. Você é filho. E você é ovelha. Mesmo que você, no momento de tresloucamento, resolveu comprar uma gráfica, não temerei mal nenhum. Porque a vara e o cajado me consolam. Ah, a vara é para a ovelha. Não, a vara não é para a ovelha. A vara é para o lobo. A vara é para espantar o lobo, o bicho que vem para pegar a ovelha. O cajado é para a ovelha. Mas o cajado é para bater na ovelha, não. O cajado, você sabe, ele parece uma bengala, ele tem uma curva assim na ponta. Para que tem aquela curva? Quando a ovelha resolve sair muito longe, ele pega e puxa ela de volta. Esse é o consolo. Você não pode escapar das mãos dele. E mesmo que você vai parar nesse lugar, pode orar. Pode erguer a mão e clamar. Ele está lá. Ele vai te dizer, eu não te larguei não. Aqui não é lugar para nós, ele vai dizer. Mas eu não te largo. Eu vou tirar você daqui. Você fez a lambança, eu vou limpar para você. Alguém fala, não, isso é muito bom. É bom. Porque nem pai e mãe anda fazendo isso ultimamente. Minhas netinhas derramam leite, eu falo, você vai limpar. Ah, eu não quero. Eu pego o pano, põe na mão dela. Ela faz uma lambança no chão, mas diz que está limpando. Nem eu quero limpar lambança de menino. Mas Deus é pai. Nós somos só uma sombra, um negócio assim meio apagado da imagem de pai. Ele não, ele é pai mesmo. Está me ouvindo? Ele ensina você, ele mesmo, limpando para você. Por isso que consola. Por que precisa de consolo quando você vai para o vale da sombra da morte? Porque lá você fica atribulado. Sua alma sai da tranquilidade, do descanso. Aí o Senhor vem, porque Ele é o Consolador. Sua vara e o seu cajado vão consolar para te trazer o quê? Descanso. Quantos dizem amém? Não deixe que o inimigo venha trazer condenação. Ah, tem pecado, mas eu não sei quem pecou. Talvez foi o seu avô que pecou. É a tal da teologia
da maldição hereditária. Outra teologia também que faz o mal em vez de fazer bem, que tira a paz em vez de dar paz, porque você não tem controle sobre o que o seu avô miserável fez. Você tem controle sobre isso? Você nem sabe direito o que aquele velho aprontou escondido por aí. Aí você fica com medo, fala, eu vou sofrer consequências das bobagens que ele fez. Não tinha juízo, não é verdade? Então presta atenção, foi tudo pago. Nenhuma praga agora vai chegar na sua vida. Não há mais maldição sobre nós. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando dizem amém? Qual que é a outra coisa? É o medo. Segunda coisa que o diabo vai usar para tirar a sua paz é medo. Ele vai te assustar. Ele vai fazer com que as coisas pareçam muito grandes. E vai fazer você viver em função do medo. Esse é o caso de Jó, que eu comecei a falar agora mesmo. Jó, veja, olha a sequência de eventos na vida de Jó. A Bíblia fala que um dia veio uma turma e roubou os bens. Depois deu uma ventania, derrubou a casa que os filhos estavam reunidos, morreu todo mundo. Depois veio uma praga no corpo dele, ele ficou doente com a doença purulenta, e ele pegava cacos de cerâmica e ficava raspando o pus das feridas. Ninguém aguentava chegar perto por causa do mau cheiro, e ele ficava jogando cinzas sobre si. Como é que pode? Num dia ele era muito rico, perdeu tudo, perdeu os filhos, ainda ficou doente. Só não perdeu a mulher, aleluia. Porque o diabo precisava de conversar com ele. E a mulher dele, infelizmente, é toda mulher não, é só a dele. A mulher do Jó, tadinha, em vez de consolar ela, ele falava o quê? Amaldiçoa e morre, blasfema contra Deus e morre. Olha o conselho dela, bom, né? Mas olha para cá. Se você encontrasse um Jó na sua vida, você não ficaria desconfiado de alguma coisa? Você imagina, pastor Silvio Galli, num dia, a casa que ele mora dá uma ventania, uma chuva, não sei o que, cai a casa. Depois, perde a família num acidente. Depois, aparece uma doença horrorosa. E depois ainda vai preso, porque disseram que ele foi o culpado da família ter morrido. O que você diria do pastor? A gente nunca sabe da vida de ninguém. Essa é a teologia de Malta. A justiça achou ele. A teologia dos malteses lá. Presta atenção. Seja honesto. Você não ficaria encabulado com isso? Agora, a tribulação de Jó durou só 9 meses. Eu nem creio que hoje em dia Deus permita esse tipo de coisa. Porque isso foi em outra época, outra dispensação. Hoje o Filho de Deus já veio. Hoje o Filho já derramou o seu sangue. Hoje você já foi redimido e lavado. E o diabo não pode mais tocar em você, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça mais, a não ser que Deus permita, ok? Mas o diabo continua atacando, com certeza, mas não mais daquele jeito. Deus não permite um crente mais passar por aquilo, mas mesmo que permitisse, a tribulação de Jó durou 9 meses, segundo os estudiosos, e depois Deus deu de volta para ele muitas vezes mais. Ele recebeu de volta com a restauração, com muitas vezes mais. Mas o que foi a brecha na vida dele? Vamos ler? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Jó capítulo 3, verso 25. Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Veja, o medo é a maneira do diabo de tirar a sua paz. Quando vem o medo, sua paz vai embora. Uma vez que a paz vai embora, você não desfruta do favor, porque o favor flui se o seu coração está em paz. Porque a paz nos fala de um coração que crê no favor imerecido, crê na graça de Deus. Então, a paz, ela traz a graça, né? Ela traz a bênção, mas a paz mantém a bênção. Por isso que no Novo Testamento o cumprimento é sempre a graça e a paz. Porque quem entende a graça de Deus desfruta de paz. A Bíblia fala que Jó tinha medo. E porque ele tinha medo,
as coisas aconteceram com ele. Eu me lembro quando eu era novo convertido não, quando eu era jovem na igreja que eu frequentava, na igreja tradicional, e o pastor ensinava, não tenha medo, porque se tiver medo, acontece com você. Aí eu tinha medo de ter medo. E quanto mais medo eu tinha de ter medo, com mais medo eu ficava. E aí eu ficava esperando só coisa ruim acontecer comigo, porque eu tinha medo. Essa era a minha vida. E como a minha, eu acho que era de muitos. Entendeu? Então veja, é tudo baseado aqui. O medo produziu uma série de coisas. Por quê? Porque o medo, na verdade, é só uma expressão da condenação. Eu tenho medo porque eu sei que eu mereço alguma coisa ruim. Eu tenho medo porque eu não comportei direito. Então coisas ruins acontecem com quem não comporta direito. Eu tenho medo porque sei lá o que aprontou, o que aconteceu, se tem uma maldição hereditária. Então as teologias da condenação produzem um medo. Tiram a fé. Não deixa você fluir em fé. Ok? Então a Bíblia fala, lá em Jó capítulo 1, verso 5, olha o que diz. Fala que ele até sacrificava, mas por que ele sacrificava? Olha o que diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez pecaram, talvez meus filhos blasfemaram contra Deus no seu coração. Pode ser que tenha algo errado, eu não sei, alguma coisa oculta, escondida, pode ser que tenha alguma coisa. Então ele tinha medo, Jó tinha medo de quê, na verdade? Ele tinha medo do juízo de Deus. Ele tinha medo da ira de Deus. Esses dias eu dei meu telefone lá no culto da igreja, coloquei lá para quem quisesse me mandar pergunta, mandar. Eu não tenho WhatsApp, não tenho essas coisas, por algumas razões práticas, mas eu falei, se quiser pagar, né, mandar, pode mandar. E eu recebo 50, 60 perguntas por dia. Mas é assim, o que você fica achando que é muito, né? Mas na verdade é tudo repetido. É porque todo mundo tem certeza que a dele é original. Então eu já tenho as respostas quase todas prontas, que eu já ponho, só Ctrl+C, Ctrl+V, sabe como é que é? Colar. Mas esses dias teve um que mandou uma pergunta, e na pergunta ele fazia uma afirmação, ele dizia, pastor, graças a Deus, que a gente foi salvo do inferno, salvo do diabo, né? Jesus veio nos salvar do diabo. Aí eu mandei de volta para ele e falei, você está enganado. Jesus não veio nos salvar do diabo. Ele veio nos salvar de Deus. Aí ele mandou uma resposta com um monte de interrogação assim. Como assim salvar de Deus? Deus era o meu problema? Sim, Deus é que era o seu problema, não era o diabo. Por quê? Você tinha uma inimizade com Deus, tinha uma dívida com Deus, e a ira dele ia vir sobre você. Mas Deus amou você muito e não queria derramar a ira. O que ele fez? Enviou o seu próprio filho. E lá no Calvário, derramou a sua ira sobre ele, e não sobre você. E como toda a ira já foi derramada sobre Jesus, não sobrou mais ira para você. E hoje Deus não fica mais irado. Aí você pode dizer, como os apóstolos diziam, e está assim no Novo Testamento, nós fomos salvos da ira. Você foi salvo da ira. A ira virá um dia. Nós chamamos de grande tribulação, a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor, é o dia da ira, mas não vai atingir você, porque você participa do ano aceitável do Senhor. Essa é a bênção do Evangelho. Acontece? O nosso medo é de Deus. E por que tem medo de Deus? Porque alguém te convenceu que ainda tem ira sobrando. Que Jesus não levou toda a ira. Tem alguma ira que ainda virá sobre você. Mas é mentira. É mentira do maligno. Eu estava meditando em Elias. Eu ia pregar sobre Elias na conferência. Acabou que não deu tempo de eu pregar tudo que eu queria. Eu estava meditando no sacrifício que Elias faz lá no Monte Carmelo. Você sabe, no Velho Testamento, se tinha o sacrifício, o fogo caía no sacrifício. Se não houvesse sacrifício, o fogo da ira caía sobre o homem. Então Deus queria que tivesse o sacrifício. Elias então, o que ele faz? Ele faz o altar, ele junta as pedras, ele põe a lenha, ele põe os holocaustos e ele joga água. E então vem o fogo do céu. Aquele fogo é o fogo do juízo. Ele vem para consumir o holocausto, não é? E a Bíblia fala que o fogo veio e lambeu a água e queimou a lenha e até as pedras foram pulverizadas, não sobrou nada. E diz a Bíblia que o fogo ainda voltou para o céu. Isso significa que tinha sacrifício,
mas a ira era maior, ainda sobrou ira. Mas quando Cristo veio, ele foi o cordeiro colocado lá no altar do holocausto. A cruz é o altar de holocausto. E a Bíblia fala que toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. A terra tremeu, o céu escureceu, a ira foi colocada. O Senhor foi queimado pela ira de Deus, o fogo da ira de Deus. Só que todo o fogo foi consumido por Jesus. E no final, ele continuou. Ele disse, está consumado. Isso significa que o sacrifício foi maior do que a ira. O pagamento foi maior do que a dívida. Então não há mais ira para você diante de Deus. Mas muitos ainda têm medo. Muitos têm medo. Por quê? É como Jó, eles não sabem. Talvez tenha alguma coisa errada. Talvez eu fiz alguma coisa errada. Oh Deus, está indo tudo tão bem agora. Oh, mas está indo tudo tão bem. E quando está indo tudo tão bem, você fica com medo. Você perde a paz. Por quê? Porque você acha que Deus vai vir medir você e pesar você na balança. Você fala, eu estou perdido. Tem coisa, eu tenho certeza, eu não sou perfeito. Tem coisa que eu fiz. E você não tem paz. O Senhor Jesus veio para que você tenha paz. Perfeita paz. E segurança de que toda dívida está paga. E Ele nunca mais vai ficar irado com você. Essa é a promessa de Deus. Nunca mais Ele vai ficar irado com você. Quantos dizem amém sobre isso? Lança fora o medo. João diz que a maneira como nós vencemos o medo é meditando no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor não é o nosso amor, é o amor de Deus por nós. Nós amamos, não é porque nós somos bonzinhos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E como Ele nos ama primeiro, Ele nos constrange com esse amor, de maneira que nós somos como que impelidos a responder com amor também, diante de um amor tão grandioso que Ele manifesta por nós. Nosso amor é só uma resposta ao amor dEle. E aquele que ama não vive mais atormentado, porque o medo produz tormento. Esse na verdade é o quadro de muitos crentes. Ele vive atormentado. Como é que nós esperamos que a nossa pregação vai ter impacto se nós vivemos atormentados como o ímpio vive? Entende? Se o ímpio vive atormentado e você vive também, ele olha e fala, o que adianta eu mudar de religião? O que adianta eu vir para o meio dos crentes? Se eles são tão atormentados quanto eu, vivem com medos do mesmo jeito que eu vivo. A diferença é que ele vai, faz um despacho, mata a galinha preta, dá uma farofa para a entidade e vai embora para casa em paz. O outro vai lá na quarta-feira de cinza, benze, joga água benta em cima, ele fala, estou bem. Mas e o crente? Ele fica atormentado, porque na igreja não tem nada disso. Então ele só vive atormentado. E ele vem para o culto e ele canta tentando convencer a Deus, né? Quem sabe Deus muda de ideia a respeito dele. Atormentado. Presta atenção. Eu sei que parece mensagem de quando eu converti. Sabe, quando eu me converti, os pastores não pregavam, venha Jesus e receba cura, ou receba prosperidade, ou receba um novo casamento, uma bênção qualquer. Eles pregavam paz. Não sei se o lugar lembra disso. Essa era a nossa pregação. Quem vinha ao culto, a mensagem é, você quer ter paz? Vem à frente, Deus vai te dar paz hoje. Porque a verdadeira paz é paz com Deus. E o que o Senhor tem me mostrado, filho, o segredo da célula que multiplica é um líder cheio de paz. Um anfitrião cheio de paz. O segredo de uma igreja que prospera e cresce são pastores cheios de paz. Ele chega no púlpito, ele está cheio de paz. E a paz é tão grande que dá para ele e dá para os outros ao redor dele também. As pessoas têm que chegar e têm que sentir esse ambiente cheio dessa paz. Estou em paz com Deus. Ele não é meu inimigo. Ele não está planejando algo mal a meu respeito. Ele está pensando coisas boas a meu respeito. É essa graça, entendeu? É isso que vai te manter o coração em paz. Quando dizem amém. E por último, a terceira coisa que o diabo usa para tirar a sua paz é ansiedade. Lá em João 14, 26... João 14, 26, o Senhor diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Presta atenção, Jesus disse que o Espírito Santo é outro Consolador, isso porque Ele próprio, o Senhor Jesus, era o Consolador. O Espírito veio como outro Consolador. O ministério da consolação continua. E Ele diz que esse Espírito que Ele iria enviar e que já está aqui em nós e no nosso meio, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Presta atenção,
não vai ensinar só você comportar bem, não. Não vai ensinar só você viver em santidade, não. Ele vai ensinar você, marido, a ser um bom marido, você, esposa, a ser uma esposa, a ser mãe, você, filha. Ele vai ensinar você como ganhar dinheiro, vai ensinar você como prosperar. Ele vai ensinar você como ser um bom empregado, ou ser um bom patrão, ou ser um bom funcionário, um bom chefe. Ele vai ensinar. O Espírito ensina todas as coisas para você. Sabe para quê? Para que você tenha paz. Paz. Sabe o que eu oro? Toda segunda-feira eu acordo de manhã, eu oro: Deus, o Senhor me deu essa gráfica. Eu não entendo quase nada de gráfica. Eu não entendo. Mas, Senhor, o Teu Espírito vai me ensinar. E sabe o que acontece? Eu chego, vou te dar um testemunho. Isso é verdade. Eu chego lá na gráfica e tem problemas acontecendo. E mesmo sem eu entender, agora eu já entendo um pouco. Eu simplesmente, o Senhor me dá clareza do que acontece. Eu digo para o meu administrador: me conta qual que é a sequência da produção. Quero saber como é que é cada fase, cada etapa. Ele vai contando. À medida em que ele conta, o Senhor me fala onde é que está o problema de cada um. Eles falam: mas pastor, mas você estudou administração? Eu falo: nunca. Mas eu sou pastor de igreja, lá a gente é bom nisso. Presta atenção. O Espírito ensina você. Se você pede, Ele te dá. Se alguém precisa de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente, dá em abundância. Você não tem que ficar atrás em nada do que você faz, porque você tem um suprimento dentro de você que o ímpio não tem. Você tem o Espírito Santo para te ensinar tudo. Te ensinar tudo. Essa semana, o governador nos convidou para jantar com ele no palácio. Chique, né? Eu adoro isso. E aí, ele me convidou, era uma noite de honra, e falou que eu podia levar 80 irmãos comigo. Achei melhor ainda, porque essa é a hora de fazer média com alguns irmãos da igreja, né? O governador me convidou, queria muito que você fosse comigo, você poderia ir. Mas tem uns tão metidos que não puderam. Mas tudo bem. Aí eu falei: quem não puder, você vai tacando obreiro aí dentro. E nós fomos lá jantar com o governador. E aí, quando é um jantar no palácio, tem toda a cerimônia, tem todo o protocolo, não pode ser do jeito que você pensa, né? Então tem um mestre de cerimônia, aí ele avisa a hora que o governador chega, o governador entra, senta, etc. Ele fala as autoridades presentes, aquela coisa toda. E eu no banco lá pensando, eu falei: Deus poderoso, o que eu falo aqui? O que eu vou dizer para esse homem aqui? E aí, na hora que me chamaram, o Espírito Santo me deu a estratégia. E eu comecei a me lembrar que nós tínhamos um programa de televisão. E quem nos deu o programa foi o governador. O primeiro mandato dele, esse é o quarto. Depois quiseram nos tirar de lá. E eu fui atrás do governador e ele gentilmente colocou de volta lá. Quando nós precisamos de fazer a conferência no Serra Dourada, não podia, porque só podia ser evento esportivo. Era uma regra. Aí ele, mais uma vez, pessoalmente, foi lá se empenhar para a gente fazer o evento. Fizemos 3 anos consecutivos. E ele ficou muito tocado com tudo isso. Mas tem uma coisa que tocou ele. E foi o Espírito Santo que me disse na hora. Ele falou para mim: o governador está te chamando aqui porque ele precisa de ter amigo. E ele acredita que vocês são diferentes. E eu falei: nós somos, Senhor. Nós somos muito diferentes mesmo. E aí no final da minha fala eu falei para ele: sabe, governador, 2 anos atrás eu estava lá em Israel. E era meu aniversário. E de repente meu celular tocou. Eu olhei, atendo ou não atendo, resolvi atender. Quem era? O governador. Queria me parabenizar no dia do meu aniversário. E eu estava do lado de 2 guias lá de Israel, né, que estava trabalhando com a gente. E eu só ficava falando: sim, sim, claro. Ô, governador, muito obrigado. Sim, governador, muito E aí deu o efeito que eu esperava. Na hora que eu acabei de falar, eles disseram: você é amigo do governador? Eu falei: pois é, meu amigo. Ligou para mim, meu aniversário. Não é meu amigo, isso aí é algum assessor dele que falou: olha, o pastor Davi fazendo aniversário,
quer que eu ligue para ele? Liga aí. Aí o assessor ligou, pôs no ouvido dele e ele falou umas frases padrão. Mas isso aí é o que ele fez. Agora, como eu recebi, eu recebo como eu quiser. E aí eu falei para ele, sabe, governador, naquele dia, eu falei para eles que você era meu amigo. E eles disseram, uau, então você deve ser importante. Eu falei, a importância da gente é a importância dos amigos que a gente tem. Aí eu peguei e falei para ele, naquele dia, governador, eu fiquei pensando, tomara que ele não venha em Israel nunca para ouvir que eu dizer que era amigo dele. Ele falou, mas hoje eu quero dizer para o senhor que de fato nós somos seu amigo. Como Jesus se tornou nosso amigo, que ele se fez amigo dos pecadores. Nós somos todos pecadores, mas ele é o nosso amigo. E o governador chorou. E ele estava na mesa e ele ficou tão constrangido, e a esposa dele, todo mundo constrangido, porque não se chora em cerimônia oficial de coisa alguma. Ainda mais que a ideia lá é que eu chorasse, não ele. A ideia dele é que eu ia chegar lá e ia chorar. Mas no final foi ele que chorou. Presta atenção, o Espírito Santo te guia a toda a verdade. Te guia a toda a verdade. Ele está um biquinho de beijo de pulga para se converter, vai converter. Ele acha que a gente está atrás de alguma coisa do governo. Ele é tão inocente. Quem está atrás é dele. Nós estamos querendo é ele. Mas não sou eu não, é o Espírito Santo que está atrás dele. Que está cercando ele. Amém, meus irmãos? Bom, mas não é isso que eu queria falar não, deixa eu voltar para cá. Então, olha o que diz. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí ele diz, deixo-vos a minha paz. Presta atenção, naquela noite, o Senhor seria traído, ia tomar a última ceia, que seria a primeira na verdade, né? A última Páscoa, a primeira ceia. Naquela noite ele seria levado para o tronco. Naquela noite iria começar toda a sua via dolorosa. Portanto, era a última vez que ele estava conversando com os discípulos antes de morrer. Ele sabia que ia morrer, ele veio para morrer. O que o Senhor falou comigo? O que um homem muito rico, multimilionário, que gosta muito de você, porque você é o filho amado dele, ele está na beira da morte, ele quer deixar o que ele tem de mais precioso com você. O que ele deixaria, esse homem rico? Talvez alguém deixaria a sua Mercedes ou sua Ferrari, ia dizer, cuida do meu carro, é o que eu tenho de mais precioso. Outro talvez mais nobre, ia dizer, olha, eu tenho ali uma criança pequena, ela está ficando sem pai, por favor, cuida dela para mim, é o que eu tenho de mais precioso, né? Cada um falaria uma coisa. O que Jesus, no último momento, a última coisa que ele poderia deixar, o que ele resolveu deixar? Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz, a paz que vocês me viram viver com ela o tempo inteiro. A tranquilidade, serenidade, o descanso que vocês me viram durante 3 anos e meio, eu quero dizer, eu estou deixando para você de herança. É para você desfrutar. Ele deixou a paz. Não foi só para aqueles discípulos, foi para todos nós. Para todos nós. A paz, querido, é o sinal de que Deus está movendo. A paz é o sinal de que milagres estão acontecendo, de que a bênção de Deus está sendo gestada. É a paz, não é a angústia, não é a alma atribulada, não é a angústia, não, é a paz é o sinal. Muitos de nós acostumamos-nos a viver mal, porque pensamos que esse é o padrão. Não é. O Senhor deixou para você paz. O diabo quer tirar de você. Pedro, o que Pedro diz? Lá em 1 Pedro, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 5, verso 7. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque a terceira coisa é ansiedade. Primeiro é condenação, segundo é medo, terceiro é ansiedade. Ansiedade é a expectativa ruim, expectativa de que as coisas não vão ser boas. Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante, se você for ler o contexto, olha o verso seguinte, o que Pedro diz? Sejam sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para... Quem é que o diabo está procurando para devorar? Aquele que perdeu a paz por causa da ansiedade. Olha o contexto.
Qual que é o espaço que o diabo procura para devorar, para tomar, para saquear? É produzir em você ansiedade, produzir em você preocupação, peso, angústia, jugo. É isso que ele procura fazer. Agora, Deus falou comigo algo aqui. E se eu ouvi há uns anos atrás, nunca me esqueci. Nunca falei em pregação. Eu me lembrei de falar hoje. Acho que Deus quer falar com você. O texto diz que o diabo anda como leão. Ele não é leão. Só existe um que é o leão. É o leão da tribo de Judá. O rei. Ele é o leão. E lá em Provérbios 19, verso 12, diz que o bramido do rei, bramido do leão, perdão, é como a indignação do rei. A comparação é simples. O rei, quando está indignado, quando está bravo, quando está irado, ele ruge. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o diabo, que não é leão, ele ruge procurando alguém para devorar. Eu não sou bobo. Eu já assisti Discovery Channel. Leões não rugem quando caçam. Quando eles caçam, eles chegam baixo, em silêncio. Não ouve nem a pata dele em cima da folha seca. Quando ele quer atacar, ele não ruge. O leão só ruge para espantar. Quando ele quer que o adversário vá embora, ele ruge. Mas aqui tem um suposto leão que ruge para atacar. O que ele quer fazer na verdade? Ele quer despertar medo. Mas você não vai ter medo do diabo. O que o diabo faz então? Ele não é o leão, ele faz de conta que é o leão. E você sabe que o leão é o Senhor Jesus. Mas quando você ouve o rugido, na sua consciência você pensa: o leão da tribo de Judá está indignado comigo. Eu fiz alguma coisa de errado. O que você não sabe é que quem estava rugindo era o diabo ao seu derredor. O diabo imita o leão, para que você pense que o verdadeiro leão está com raiva de você. Isso é revelação, presta atenção. Por isso que ele ruge. Ele sabe que ele não vai te atacar. Ele sabe que não pode tocar. Ele sabe que não pode devorar. Ele sabe disso. Ele só quer que você sinta medo. Mas sabe qual que é a grande sacada? Sinta medo como se fosse do rei. Do rei verdadeiro. A maioria das pessoas não tem medo de demônio. Tem medo de Deus. Quando alguém quer ameaçar muito alguém, o que ele fala? Vou te colocar na mão de Deus. Já viu isso? Alguém me disse isso um dia. Vou te colocar na mão de Deus. Eu falei, eu já estou lá. Vou mandar então ele apertar. Eles acham que Deus está louco de vontade de dar uma espremida na gente. Não, o Senhor tem planos bons a nosso respeito. O leão não está rugindo. Pelo contrário, está derramando do seu orvalho de graça sobre nós. O diabo sim, está rugindo ao derredor. Não vai caçar coisa alguma, porque leões que rugem não caçam. Presta atenção, ele só quer imitar, para que você fique assustado, com medo do verdadeiro leão. Mas eu tenho que te contar a boa notícia, você não tem que ter medo dele. Você não tem que ter medo dele, porque ele não está irado com você. A graça dele, na verdade, alcançou você. Se a cada dia você se lembrar disso, se a cada manhã você confessar isso, e esforçar-se para entrar no descanso, Hebreus 4, a ordem é essa, esforce-se. No Novo Testamento é o único lugar que manda o crente esforçar para fazer algo, o único lugar, o crente, ok? Em todo lugar a ordem é espera, ora, faça conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica, em todo lugar, mas em Hebreus é esforça. Mas esforça para quê? Para descansar. Isso significa que é normal que você tenha a luta do descanso. A alma começa a ficar tumultuada, mas nessa hora você para, não faça nada, para, presta atenção. No momento em que perder a paz, para, porque sem a paz, você não vai ter expectativa, você não vai ter bênção fluindo, não vai ter graça alcançando. Então para,
para e esforça para entrar no descanso. Pastor, como é que eu faço isso? Confessa contra a condenação, confessa uma palavra contra o medo e declara que você é amado. Come do amor dele, alimente-se do amor dele, alimente-se deste amor. Eu vou encerrar só falando isso, meu tempo já acabou. Aleluia. Ainda bem que você não percebeu, mas eu estou falando tem 1h30. O vizinho falou, não percebeu, hein? Você pode ficar em silêncio. Olha para cá. Eu só vou encerrar falando isso, porque é algo que Deus falou comigo. Meu administrador da gráfica está passando por uma tribulação, a esposa dele está doente, com câncer. Já não está mais com câncer, mas está fazendo um tratamento muito dolorido. E às vezes ele chega muito abatido, ele chora ali na minha sala, porque eu sou pastor, você sabe. Eu não sou dono de gráfica, eu sou pastor. Então eles choram para mim, eles vão aconselhar comigo, é uma maravilha. Mas enquanto estava aconselhando ele, o Senhor me deu uma palavra para ele. O Senhor falou que ele deveria alimentar-se do amor na cruz, não do amor baseado na circunstância. O Senhor me deu uma palavra, que eu estou preparando um estudo sobre as 5 ofertas de Levítico, e na oferta pelo pecado, presta atenção nisso, o cordeiro, uma parte do cordeiro deveria ser imolada, deveria ser queimada lá no altar, outra parte deveria ser comida pelo sacerdote. Você é o sacerdote hoje na nova aliança, e a sua oferta é Cristo. O cordeiro que você oferece diante de Deus hoje é Cristo. Cada vez que você chega diante de Deus, você está apresentando Cristo, porque você está aqui em nome de Cristo, ok? Então você, como sacerdote, deve também comer da sua oferta. E o sacerdote comia da coxa e do peito. A coxa é o músculo mais forte, é a parte mais forte, então fala de poder. Nós precisamos de comer do poder dele todos os dias. Mas o peito nos fala de afeto, de amor. Nós temos que comer do amor dele todos os dias. Mas tem uma condição na oferta, e os comentaristas explicam o que significa isso. A exigência de Deus é: não pode comer cru, só pode comer assado, cozido, grelhado, não pode comer cru. E os comentaristas dizem: comer cru é comer o Cristo que não passou pelo Calvário. Tentar comer do peito, do amor, sem ter passado pelo fogo da cruz, é você tentar se alimentar do amor de Deus olhando as circunstâncias. Quando tudo vai bem é fácil. Olha como Ele me ama, ganhei um aumento. Olha como Ele me ama, comprei um carro novo. Olha como Ele me ama, estou tão saudável. Passa algum tempo, será que você vai dizer: olha como Ele me ama, perdi o emprego. Olha como Ele me ama, fundi o motor do carro. Olha como Ele me ama. Presta atenção, circunstâncias mudam, o amor de Deus nunca. Mas quando você tenta se alimentar do amor de Deus olhando para as circunstâncias, você não consegue. Isso é tentar comer o cordeiro cru. Está entendendo o que eu estou dizendo? Também não adianta ficar dizendo: olha como Ele nos ama, olha essa brisa, olha o sol se pondo, olha que maravilha as flores do campo. Isso tudo é sentimentalismo piegas que também não vai te alimentar. O amor de Deus é muito prático, não é sentimental. Havia uma necessidade, Deus amou e supriu. Deus prova, Romanos 5, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda inimigos dele. Agora que fomos feitos filhos, Ele nos ama mais ainda. Eu disse para ele: filho, coma do Cristo que passou pelo fogo da cruz. Todos os dias declara: Ele me ama. E a prova que Ele me ama é que Ele veio. Ele desceu da glória, Ele tomou o meu lugar, sofreu no meu lugar e ressuscitou para viver a sua vida em mim. Alimente-se deste amor todos os dias, você vai sentir paz, acredite em mim. Não é olhar para o lado, para a circunstância, para aquilo que parece bom, para aquilo que parece bonito e até poético. Não, olha para o Calvário. Não espere sentir, apenas fale, olhe para o Calvário. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai encher o seu coração. Valorize isso, porque para Deus, um coração atribulado é um coração perverso. Os valores que Deus atribui são diferentes dos nossos. Nós achamos que perverso é tudo que é ligado ali à sensualidade, ao sexo. Pois Deus diz que perverso é aquele que não consegue descansar nas promessas dele. Quantos querem descansar no Senhor hoje? Fique em pé onde você está.
Vamos orar ao Senhor. Deixe-me dizer algo para você, na presença de Deus. A vontade de Deus é que você viva em paz, mas há coisas que tiram a paz. E eu não estou aqui para te condenar, muito pelo contrário. Mas eu gostaria de orar, se há alguém no nosso meio precisando de oração hoje. Pastor, por quem que você quer orar? Eu queria orar por irmãos hoje, que porventura estão tendo crises de pânico. Baixinho. Alguém entre nós tendo crise de medo, de pânico, crise de ansiedade. Você, repentinamente, sem motivo nenhum, sente um aperto no coração, uma angústia tão grande, você nem entende o que está acontecendo. Eu gostaria de orar por você hoje. Alguém assim no nosso meio? Vem aqui na frente.